Então hoje a gente inicia a nossa aula de máquinas de indução, máquina CA de indução, né? Com um exercício, um exemplo da aula passada, né? Que é aquela parte de geradores em paralelo. Eu vou deixar para vocês, tem no livro do Stephen Chapman a solução. Eu acho que é bem tranquilo, tá? Só deixa eu ver a página para quem quer anotar. Tá na página. Deixa eu ver aqui agora, ligeiro. Tá na página 255. É um exercício de geradores síncronos operando em paralelo. É bem tranquilo ali, tá, pessoal? Na aula de hoje a gente vai dar seguimento aí à matéria, na disciplina. Vamos falar sobre máquinas de indução. Até agora nós vimos máquina CC, né? E máquinas CA síncronas. Nas máquinas CC a gente viu elas operando como motor e gerador. E na máquina CA síncrona também, né? Onde eu tenho que o eixo do motor ou do gerador operam na mesma velocidade de rotação, né? Do estator, certo? O rotor e o estator, eles se movimentam, se locomovem em velocidade síncrona, certo? Não há uma diferença de velocidade entre o campo girante e o rotor, certo? Entre o movimento do rotor. Claro que se eu tiver mais polos, né? Se eu tiver quatro polos, né? Enfim, eu consigo reduzir a velocidade do rotor, que eu vou estar operando de maneira síncrona, certo? Então, na máquina síncrona, a gente também viu que eu preciso excitar, né, essa máquina. Operando como gerador, eu tenho que ter uma tensão CC aplicada, certo? Eu tenho que ter uma tensão CC aplicada no eixo, no rotor, né? Existem várias maneiras de se aplicar essa tensão CC, né? De excitar essa máquina. Posso estar excitando aí com uma excitatriz estática ou uma excitatriz dinâmica, né? Aí eu vou ter componentes aí sendo inseridos ou não no motor. Uma excitatriz estática eu tinha um regulador de tensão, né? Com anéis ali comutadores, né? A gente deu uma boa passada aí nessas formas de excitar a máquina. Mas a máquina síncrona, ela tem uma excitatriz, né? CC, certo? Eu injeto uma tensão CC nela. E aqui em máquinas CA de indução, eu vou ter o meu estator, né? Que vai me gerar um campo girante. E em cima desse campo girante, eu vou ter uma indução no rotor, né? Então o rotor, na máquina de indução, ele não tem nenhum contato externo, eu não tenho acesso às bobinas do rotor. As bobinas do rotor são curto-circuitadas e ele opera através de indução do campo girante do estator no rotor. Certo, pessoal? Na máquina CC eu tinha um estator
Vamos tentar linkar tudo, né? Para você saber o que a gente já viu, né? O que muda aspecto, né? Eu não vou ter espaço aqui. Bom, vamos fazer aqui. A máquina CC eu tinha, né, um estator que podia ser de ímãs, né? Eu tinha sapatas aqui, né? Poderia ser um ímã natural, certo? Eu tinha um rotor. Então aqui eu poderia estar, né, gerando esse campo no estator, né, de maneira natural, né, com ímãs permanentes, ou através de eletroímãs, né? Então eu teria uma corrente de campo aqui se eu tivesse eletroímãs, né? Mas digamos que eu tenha duas sapatas aqui. E eu injetava uma tensão CC na minha armadura, né? Eu injetava uma tensão CC. Aqui eu tinha uma espira. Vamos colocar apenas uma espira aqui. Digamos aqui que eu tenho apenas uma espira. Dentro desse campo aqui, né? Aí eu conectava uma desses lados aí no positivo de uma bateria e o outro lado no negativo, né? Só que eu tinha um comutador ainda, né? Aqui eu tinha uma bateria, né? Uma fonte, uma tensão aqui aplicada na armadura. Só que o detalhe que essa tensão aqui não era. Eu tinha uma tensão CC aqui, porém eu não tinha essa tensão CC sempre aplicada no mesmo lado da espira, né? Eu tinha que essa tensão CC era aplicada através de um comutador, né? Eu tinha um comutador aqui e um comutador aqui. E esse comutador ia alternando, né? À medida que eu ia girando, que esse rotor ia girando, que essa armadura ia girando, esse comutador ele mudava o sentido da corrente, correto? Eu tinha uma inversão do sentido da corrente quando ela passava pelo eixo vertical, né? Quando essa bobina aqui ficava de maneira vertical dentro aqui desse estator, né? E assim o comutador fazia a inversão das correntes. Então, na verdade, eu tinha aqui dentro da minha máquina aqui, né? Aqui operando como motor, dentro da minha máquina aqui eu tinha uma corrente alternada, certo? Aqui dentro, né? Aqui dentro circulava uma corrente que uma hora estava nesse sentido e outra hora estava no sentido oposto, né? Tava fazendo esse sentido aqui. Por causa do comutador, né? Mas a minha tensão era CC. Que é a tensão CC aplicada na armadura e um campo CC no estator. Podia ser por ímãs permanentes ou por enrolamentos, né? Aqui eu tô sugerindo que essa sapata aqui ela é um ímã, certo? Mas se ela não for, se ela for um material ferromagnético, eu vou ter então aqui, né? Eu vou ter um eletroímã aqui fornecendo tensão CC. Vou ter um eletroímã aqui. Em cada lado aqui, né, eu tinha... Claro que a mesma bobina que passava aqui, passava lá, né? Enfim. Aí eu também teria uma tensão CC aqui. Então eu tinha tensão CC no estator e na armadura. Aqui uma tensão CC também. Só que na armadura eu tinha, né, inversão. Eu tinha a inversão da corrente aqui na espira
através do comutador, né? O comutador era feito de segmentos, e esses segmentos, né, iam alternando o sentido da corrente em cada espira. Quando passava, né, numa certa região, havia essa inversão. Essa região era o ponto neutro, né, onde eu não tinha tensão induzida na espira, certo? Então aqui eu tenho a minha máquina CC. E a minha máquina assíncrona, o que mudava? O que eu tinha de diferente? Operando como motor aqui, por exemplo. Eu tinha um campo girante no estator, né? A gente passou um bom tempo estudando esse campo girante no estator. Onde esse campo girante ele era formado de 3 conjuntos de bobinas, né? Espaçadas em 120 graus no interior do estator. Certo? E além de estar espaçada no interior do estator em 120 graus, essas 3 bobinas estavam defasadas, né, em 120 graus, correto? Eu tinha uma defasagem espacial, né, dentro do estator, e eu tinha uma defasagem elétrica, né? As correntes não estavam em fase. Eu tinha 3 correntes, né? Tinha 3 correntes. Tinha a corrente A aqui. Eu tinha uma corrente B. E eu tinha uma corrente C. Estavam defasadas também no tempo. E esse conjunto de bobinas aliados a essa defasagem espacial e no tempo, produziam, né, um campo girante. Eu tinha um campo resultante líquido, né? Cada corrente resultava um campo, né? E eu tinha, no caso, o campo B1 para a fase A, né? Um campo B2 para a fase B e um campo B3 para a fase C, dá para dizer assim. E esses campos B1, B2 e B3 eu tinha um campo líquido, correto? Esse campo líquido, né, era nada mais, nada menos que o meu campo girante, né, o módulo do meu campo girante do tempo. Então a minha máquina síncrona, operando como motor aqui, né, tô dando exemplo como motor, né, ela tinha um campo girante proveniente de 3 correntes trifásicas, né? Então eu tinha 3 alimentações alternadas, né? Eu tinha 3 tensões trifásicas que me geravam 3 correntes trifásicas. E cada corrente, né? Cada corrente me gerava um campo. E eu tinha um campo líquido, em virtude dessa defasagem espacial e defasagem no tempo, eu tinha um campo líquido aí que fazia com que surgia dentro do estator ali um campo magnético girante, correto? E quanto ao meu rotor, como é que funcionava? A minha armadura, como é que funcionava a minha armadura? Como é que era o tipo de tensão da minha armadura? Como é que a corrente circulava aqui dentro? Como é que a corrente circulava na espira? No motor síncrono? Quem é que responde isso? No motor síncrono eu tinha uma tensão ACC, né, de excitação no rotor, né? A minha excitação estava no rotor, né?
certo? Eu tinha uma tensão CC aqui, né? Mais e menos aqui. Eu tinha uma tensão CC aplicada. Só que a diferença dessa tensão CC aplicada na máquina síncrona, no motor síncrono, e a tensão CC aplicado na armadura, aqui no caso que eu estou falando, no motor CC, é que no motor síncrono essa tensão CC é contínua. É meio óbvio falar isso, né? Mas eu não tinha uma inversão, eu não tenho um comutador aqui alternando o sentido da corrente aqui, certo? Eu não tenho mais. Eu tenho anéis, né? Tem anéis coletores que fazem o quê? Fazem a conexão, né? Porque eu tô falando de um objeto que está girando, então eu preciso conectar de alguma forma dois fios nesse objeto que está girando, sem que esses fios aí se enrolem, né? Então eu preciso ter um equipamento ali, um dispositivo que vai fazer essa conexão eficaz. Então eu tinha anéis, né? Eu tinha algumas técnicas aí que vocês podem estar revisando nas aulas passadas que faziam essa conexão. Mas a minha tensão aplicada na armadura, no rotor, é uma tensão contínua. Além disso, né, além de eu ter uma tensão contínua, eu tinha que o sentido da corrente dentro da armadura não variava, né? Na corrente, no motor CC, eu tinha essa corrente variando, né? Em um certo momento, eu tinha a inversão do sentido da corrente na espira, que eu não vou ter, né? Na máquina síncrona, eu não tenho essa inversão. Se a corrente entra desse sentido aqui e sai aqui, ela vai fazer isso para sempre. Não vai ter nenhum momento espacial que eu vou ter uma inversão, né, dessa corrente ali dentro, em virtude do comutador, em virtude de segmentos do comutador. Eu não vou ter isso, eu não vou ter segmentos do comutador. Eu vou ter um comutador que vai fazer a conexão entre a minha fonte CC e a minha armadura, através de anéis ali, né, e escovas, né. Porém, esse sentido não varia. Agora, no motor de indução, que é da aula de hoje, eu vou ter a espira aqui dentro curto-circuitada. Essa espira vai estar curto-circuitada dentro do estator. Vocês entenderam a diferença entre o motor CC e motor síncrono? Pelo menos até aqui deu para entender a diferença? O motor CC, né? Se vocês analisar, ele tem uma parte AC, né? Claro que a tensão de alimentação do estator é uma tensão CC, e a tensão de alimentação do rotor, da armadura, também é uma tensão CC. Porém, ele tem um dispositivo, né, que é o comutador, que alterna o sentido, né, da corrente na espira. Em um dado momento, né, em um dado momento espacial, quando a espira atinge uma posição espacial dentro do estator específica, onde eu não tenho tensão induzida, né, a gente viu isso bastante nas aulas de máquina CC, né, nesse exato momento eu vou ter a inversão, do sentido da corrente. No motor síncrono, eu não tenho isso, né? A tensão que é injetada
no rotor, na armadura, uma tensão CC e ela é CC mesmo. Eu não tenho uma inversão de corrente interna. Visto que o meu estator ele é formado por um campo girante agora. Não é um campo fixo. Na máquina CC eu tinha um campo fixo, né, no estator. Meu campo era fixo. Agora, na máquina síncrona, eu não tinha um campo fixo. Eu tinha um campo girante. Produzido por 3 conjuntos de enrolamentos defasados, espacialmente defasados no tempo, né? As correntes não estavam em fase, me gerando um campo girante. Então eu não preciso mais que a minha tensão de excitação, a minha tensão interna da máquina ali, a minha tensão da armadura, seja alternada no tempo, certo? Correto? E agora aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma bobina curto-circuitada. Eu vou ter uma bobina curto-circuitada que vai gerar corrente, né? Vai circular corrente através da indução desse campo girante, que é exatamente o mesmo. Vejam, a máquina de indução tem o estator. O aspecto construtivo da máquina de indução é exatamente o mesmo que a máquina síncrona. Certo? A minha máquina síncrona, ela opera de maneira síncrona porque eu estou gerando uma tensão CC externa. Aqui eu estou falando como motor, né? Tudo que eu estou falando aqui é como motor, né? Como gerador, né? É a mesma ideia, só muda o fluxo de potência. Então, ela opera de maneira síncrona porque eu estou excitando essa máquina com uma tensão externa. Agora, na máquina de indução, eu não tenho excitação externa no rotor. A minha armadura não tem excitação externa. Então, como é que eu vou, tá? Como é que essa máquina vai operar se eu não tenho tensão externa? Lembram dos enrolamentos de amortecimento da máquina síncrona? Os enrolamentos de amortecimento, porque a máquina síncrona eu tenho um problema, né, de partir ela, né? Quando eu vou partir ela, eu preciso ter velocidade, né? Senão ela não consegue partir, certo? Ela não consegue acompanhar o rotor, não consegue acompanhar o estator. Aí o que a gente fazia? A gente, na hora da partida, como ela opera em velocidade síncrona, e o campo ele variava muito rápido, né, na partida, né? O que se fazia? Se colocava uma gaiola em volta do rotor, né, onde nessa gaiola ia se induzir uma corrente e primeiramente o motor ia operar, esse motor síncrono ia operar de maneira assíncrona. E quando ele estivesse próximo da velocidade de rotação, aí o motor síncrono entrava, né, a estação entrava, e eu tinha então a máquina operando com velocidade síncrona. Certo? E em velocidade síncrona eu não tenho tensão induzida, né? Porque como esse eixo está girando na mesma velocidade que o estator, eu não vou ter uma variação de fluxo. Então, esses enrolamentos amortecedores não teriam mais tensão induzida. Por quê? Porque a máquina entra em regime permanente, né? Então, em regime permanente, ela vai estar
operando com velocidade síncrona com o campo girante, certo? Só que agora aqui a gente vai ter somente essa gaiola. A máquina de indução, ela é o rotor dela é uma gaiola. São barras curto-circuitadas ali, ou um enrolamento curto-circuitado, onde cria-se ali uma corrente elétrica, né, uma indução, através dessa interação com o campo girante. O campo girante induz corrente elétrica nesse eixo, e obviamente esse eixo nunca vai poder girar na mesma velocidade que o estator, porque se assim fizer, não vai ter mais tensão induzida e, consequentemente, não vai ter corrente elétrica induzida e eu vou ter zero torque nessa máquina. Deu para entender a diferença entre uma máquina síncrona e uma máquina assíncrona? Mas vamos conceituar devagarinho aqui na aula de hoje. E hoje vai ser uma aula introdutória para vocês entenderem o conceito. Então, máquina de indução. Robusto e simples. Não possui comutador, nem anéis coletores, nem quaisquer contatos móveis entre o rotor e o estator. Operação isenta de manutenção. Aplicação em localizações remotas e operação em situações severas de trabalho. Isso aqui já está meio ultrapassado, né? Se tu falar isso aqui, porque hoje praticamente todas as indústrias utilizam motor de indução. Por quê? Porque ele funciona e não dá problema. Porque o eixo dele, o rotor, não tem nenhum contato externo, não tem, é só simplesmente um emaranhado de ferro e anéis. Barras ali, né? Barras condutoras e anéis. Mais nada. Ele não tem contato nenhum, né? Nenhum contato elétrico externo, né? Não tem excitação externa, não tem nada. Então ele se torna uma máquina muito robusta, uma máquina de fácil funcionamento e manutenção, né? Uma vez que eu não tenho que preservar, de certa forma assim, os contatos de escovas, contatos externos, eu diminuo consideravelmente a minha manutenção, né? Então, é necessário somente alimentar o enrolamento de armadura, não dependendo de circuito auxiliar da estação. Então, não tem estação auxiliar. Só desenvolve torque se o rotor operar com uma velocidade angular inferior ao campo girante. Então, eu não vou ter torque se essa máquina girar a mesma velocidade, né? Eu não vou ter nem indução, né? Certo? E é amplamente utilizado. O Daniel aí deve estar por dentro. Você trabalha com motor de indução, Daniel? Daniel tá por aí? Enfim, vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho, né, aspecto construtivo do motor de indução. Eu tenho minha tampa traseira. Eu tenho um ventilador, né, para fazer refrigeração. Aqui eu tenho o meu estator, que o funcionamento dele é exatamente idêntico ao motor síncrono, certo? Eu vou ter o meu eixo, né, o meu rotor, onde nesse rotor aqui eu tenho nada mais, nada menos que somente barras aqui, né? Isso aqui é cheio de barras. Esse aqui é um motor clássico que a gente vai ver mais na frente, que é o motor tipo gaiola de esquilo, que a corrente circula nessas barras aqui. Eu não tenho bobinas, eu não tenho rolamentos, tenho barras.
E o resto é material ferromagnético, né, para intensificar esse campo gerado aí no rotor, certo? Mas a concepção é bem simples, é bem robusto, né? Então aqui eu tenho meu rotor. Tá? Minhas barras aqui. Então, construção, né? O rolamento do estator é idêntico ao da máquina síncrona. No caso de motor trifásico, é constituído por 3 enrolamentos individuais e idênticos, ligados em delta ou estrela, distribuídos ao longo de ranhuras existentes na periferia do entreferro. O núcleo do rotor acolhe o enrolamento secundário, é constituído de aço laminado, no qual condutores de cobre ou de alumínio são fundidos ou enrolados paralelamente ao eixo em ranhuras ou orifícios existentes no núcleo. Os condutores não precisam ser isolados do núcleo, já que as correntes procurarão os caminhos de menor resistência elétrica. Condutores de cobre, alumínio ou ligas de cobre. Existe enrolamento normalmente é curto-circuitado e sem acesso externo. Este enrolamento, né? Então, existe rotor que vai possuir enrolamentos e vai ter rotores que são simplesmente barras condutoras aí, sem nenhum tipo de enrolamento. Então, primeiro, né, são 2 tipos de rotores, os quais classificam as máquinas de indução. Primeiro rotor, o rotor enrolado ou bobinado. É constituído na forma de um enrolamento polifásico semelhante ao estator, tendo o mesmo número de polos. Os terminais do enrolamento do rotor são conectados a anéis deslizantes, isolados, montados sobre o eixo. Escovas de carvão apoiadas sobre esses anéis permitem que os terminais do rotor tornem-se disponíveis externamente ao motor. São relativamente incomuns. São bem incomuns. Limitadas a aplicações especializadas com um dos seguintes objetivos: obter-se elevado torque de partida, controlar-se com precisão a velocidade do motor, introduzir-se tensões externas ao circuito do rotor, obter-se externamente as tensões do rotor. Então vai ser casos específicos que eu vou ter esse tipo de máquina. Muito raramente, eu nunca vi um rotor com uma máquina de indução com um rotor assim acessível. Isso não é uma coisa comum, tá? Porém existe, né? Para fins de pesquisa também, fins de onde eu quero obter as tensões internas aí, né? Geradas. Certo? Então, o rotor de gaiola de esquilo, no qual o enrolamento consiste em barras condutoras encaixadas em ranhuras no ferro do rotor e curto-circuitadas em cada lado por anéis condutores, né? A extrema simplicidade e a robustez da construção em gaiola de esquilo representam vantagens notáveis para esse tipo de motor de indução e de longe fazem dele o tipo de motor mais usado. Então, né, o motor tipo gaiola de esquilo é literalmente uma gaiola, né? Eu tenho aqui barras, isso aqui não é bobina, isso aqui é barra, certo? E elas são todas curto-circuitadas aqui e aqui. Eu vou ter circulação de corrente aqui, né? Aqui dentro. E essa circulação de corrente vai gerar um torque, né? Então, princípio de indução. Ao girar-se o ímã, suas linhas de fluxo cortam o condutor disco. Pela lei de Lenz, sabe-se que será produzida uma força eletromotriz induzida sobre cada polo do ímã, com sentido dado pela regra da mão direita.
As tensões induzidas produzem correntes parasitas induzidas, que por sua vez induzem polos no disco, os quais se opõem ao fluxo que o criou. A interação entre os polos indutores e induzidos exercem torque sobre o disco e o colocam em movimento. Então aqui um exemplo, né, para poder entender um pouco melhor. Não sei se fica mais claro, né? Mas aqui eu tenho um ímã que está girando, e esse ímã aqui induz uma corrente aqui embaixo. Né? Nesse disco aqui eu tenho um disco. E essa indução de corrente aqui gera um campo magnético que vai tender a girar junto com esse ímã, né? Então, um conjunto trifásico de tensões foi aplicado ao estator, resultando em um conjunto trifásico de correntes circulando no estator. Essas correntes produzem um campo magnético, BS, que está girando em sentido anti-horário. Esse campo magnético girante, BS, passa pelas barras do rotor e induz uma tensão nelas. Como a estrutura do rotor é indutiva, a corrente de pico do rotor está atrasada em relação à tensão de pico do rotor. O fluxo de corrente do rotor produz um campo magnético de rotor BR. Né? Observe que o funcionamento normal, ambos os campos magnéticos do rotor e do estator BR e BS giram juntos na velocidade síncrona, ao passo que o próprio rotor gira a uma velocidade menor. Então, para mim poder ter essa tensão induzida, eu preciso ter uma diferença de velocidade entre o meu estator e o meu rotor. Senão, eu não vou ter tensão induzida, né? Se essa máquina operar em velocidade síncrona, essa máquina não vai ter torque, não vai ter conjugado induzido, certo? Porque eu não vou ter variação de fluxo. Escorregamento. A tensão induzida nas barras do rotor de um motor de indução depende da velocidade do rotor em relação aos campos magnéticos. Como o comportamento de um motor de indução depende da tensão e da corrente do rotor, muitas vezes é mais lógico falar em velocidade relativa. Dois termos são comumente utilizados para definir o movimento relativo do rotor e dos campos magnéticos. Um deles é a velocidade de escorregamento, definida como a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Então, o escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona do estator, né, do campo girante, e a velocidade física do rotor. Outro termo usado para descrever o movimento relativo é o escorregamento, que é a velocidade relativa expressa em base por unidade ou porcentagem. Isto é, o escorregamento é definido como? Aqui eu tenho a mesma coisa, só em porcentagem. Certo? Então a minha letra S aqui, ela é definida, ela define escorregamento. Então quando N igual a NS, S igual a zero, escorregamento nulo, e não existirá torque, não haverá campo induzido. Na partida, rotor parado, o escorregamento vale 1. Na velocidade síncrona, vale 0. Então eu tenho escorregamento máximo quando a máquina está parada, escorregamento 0 quando a máquina está em velocidade síncrona. O que não vai ocorrer, né? Visto que o rotor ele está curto-circuitado e jamais vai produzir torque capaz de acompanhar a velocidade do campo girante, certo? Era exatamente esse campo que a gente tinha na máquina síncrona, né? Como era um campo produzido de maneira externa, eu conseguia alcançar a velocidade síncrona do estator, porque esse campo não desaparecia quando a máquina girava, né, em velocidade síncrona, visto que esse campo no rotor era produzido de maneira externa, tinha uma excitação externa. Então, para funcionar como gerador, o rotor precisa ser acionado numa velocidade acima da velocidade síncrona, através de uma máquina primária acoplada ao rotor e... Aqui cortou um pouco. Deixa eu ver o que está aqui.
Então, para funcionar como gerador, o rotor precisa estar ser acionado numa velocidade acima da velocidade síncrona através de uma máquina primária acoplada ao rotor. E neste caso, o escorregamento é negativo, certo? Então, para mim operar como gerador, o gerador eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força aplicada no eixo, certo? Então, agora, esse eixo, ele tem que estar na velocidade mais... Ele tem que girar mais rápido que o campo girante induzido no estator, certo? Quando essa máquina opera como motor, eu tenho que o campo girante no estator, ele gira mais rápido que o eixo do motor, o eixo, né, do rotor. E quando essa máquina opera como gerador, eu vou ter que a força aplicada no eixo, né, a força aplicada no rotor tem que ser mais alta, né, tem que ser mais elevada que a velocidade do campo girante induzido no estator. Quando eu estou operando como gerador, eu vou ter uma indução, né, nas bobinas do estator, certo? Tranquilo. A frequência elétrica no rotor. Um motor de indução trabalha induzindo tensões e correntes no rotor da máquina e por essa razão ele também foi denominado algumas vezes transformador rotativo. Como tal, o primário estator induz uma tensão no secundário, rotor. Entretanto, diferentemente de um transformador, a frequência do secundário não é necessariamente a mesma que a frequência do primário. A frequência do rotor é diretamente proporcional à diferença entre a velocidade do campo magnético, na velocidade síncrona, e a velocidade do rotor. Certo? Então aqui eu vou ter a frequência, né? O que aconteceu aqui? Tá, agora foi. Então aqui eu vou ter a minha frequência. Frequência de rotação do rotor vai ser igual ao escorregamento mais a frequência elétrica. Certo? E aqui está meu escorregamento. Então, como motor, eu vou ter que meu escorregamento é positivo, porque a velocidade do eixo é menor que a velocidade do campo girante, tá? E quando eu estou operando como gerador, eu tenho que a velocidade do campo girante é menor que a velocidade do rotor. Certo? Faz sentido isso, né? Porque eu vou ter uma indução inversa, né? Quando se trata de motor, eu tenho que o estator induz correntes no rotor. E quando eu estou falando de gerador, eu vou ter que o rotor induz correntes no estator. Certo? Vamos fazer um exemplo. Vou fazer um exemplozinho aqui. Um motor de indução de 208 volts, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, ligação em Y, tem um escorregamento de plena carga de 5%. A. Qual é a velocidade síncrona desse motor? Qual é a velocidade síncrona desse motor? Então, a velocidade síncrona, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é a velocidade do estator.
Qual que é a velocidade do campo girante do estator? É isso que ele está nos perguntando aqui. Então, a minha velocidade síncrona vai ser igual a 120 vezes a frequência síncrona dividido pelo número de polos. Então, a minha velocidade síncrona vai ser igual a 120 vezes 60 dividido por 4, que vai ser igual a 1.800 RPM. B. Qual é a velocidade do rotor desse motor com carga nominal? Qual é a velocidade do rotor desse motor com carga nominal? Vamos lá. Então, a velocidade do motor é dada por 1 menos S vezes a velocidade síncrona. Então, a minha velocidade do motor vai ser igual a 1 menos 0,05 vezes 1.800, igual a 1.710 RPM. 1.710 RPM. Então, vocês podem ver que eu vou ter uma tensão mais baixa, né? Uma tensão síncrona, uma tensão da velocidade do motor um pouco mais baixa. C. Qual é a frequência do rotor do motor com carga nominal? Ele quer saber agora qual que é a frequência do rotor do motor com carga nominal. Qual que é a frequência? A frequência desse rotor vai ser igual a FRE, igual a S FSE, igual a 0,05 vezes 60, igual a 3 Hz. Qual é o conjugado no eixo do motor com carga plena? Então, o conjugado de carga no eixo desse motor é dado por o torque de carga igual a potência de saída dividido por ômega m. Então, meu torque de carga vai ser igual a 10 HP, vou ter que passar para kW, né? Igual a 0, igual a 746 watts dividido por a velocidade de rotação, que é 1710, só que em radianos, né? Então vou ter que fazer vezes 2π dividido por 60. Que vai ser igual a 41,7 newtons por metro.
Feito, pessoal. Aqui eu tenho o circuito equivalente de um motor de indução. É muito parecido com o transformador, lá de conversão 1. Porque eu vou ter, né, a indução, né? Eu vou ter a indução do enrolamento do meu primário no meu secundário. Então, para funcionar um motor de indução, baseia-se na indução efetuada pelo circuito do estator de tensões e correntes no circuito do rotor. Ação de transformador. Como as tensões e correntes no circuito do rotor de um motor de indução são basicamente o resultado de uma ação de transformador, o circuito equivalente de um motor de indução será muito semelhante ao circuito equivalente de um transformador. A menor inclinação da curva do motor de indução ocorre porque é necessário haver um entreferro de ar no motor de indução, aumentando assim grandemente a relutância do caminho de fluxo e reduzindo, portanto, o acoplamento entre os enrolamentos primário e secundário. Então, eu não tenho um acoplamento tão eficiente como no transformador. Por quê? Porque eu tenho ar, né, entre o estator e o rotor, né? Eu tenho ar, tem um entreferro ali. E no transformador eu não tenho isso. O transformador está altamente acoplado, né? O caminho que circula o fluxo do primário é o mesmo caminho que circula o fluxo, né, no secundário. Certo? Claro que eu vou ter ali dispersão de fluxo, perdas ali, né? A gente já viu isso em conversão 1, vocês devem ter visto. Mas a minha relação entre fluxo, linhas de fluxo e força é maior. Por isso que a gente consegue ver aqui que eu tenho uma relação fluxo-força maior pro transformador em relação ao motor da indução. Por quê? Porque eu não tenho entreferro, eu não tenho um caminho de relutância maior impedindo ali um caminho natural ali das linhas de fluxo no transformador. Mas, em suma, eu vou ter o mesmo circuito equivalente, né, para ambas as máquinas. Modelo de circuito do rotor. O valor e a frequência da tensão induzida no rotor para qualquer velocidade entre esses extremos é diretamente proporcional ao escorregamento do rotor. Portanto, se o valor da tensão induzida no rotor, estando este bloqueado, for denominado ER0, então o valor da tensão induzida e sua frequência para qualquer escorregamento será dados pelas equações. ER igual a S ER0 e a minha frequência do rotor igual a frequência síncrona vezes o escorregamento. A resistência do rotor, RR, é uma constante, independentemente do escorregamento, enquanto que a reatância do rotor de um motor de indução depende da indutância do rotor e da frequência da tensão e da corrente do rotor. Então a minha reatância vai variar, né, se eu tiver variação do meu escorregamento, certo? Porque eu vou ter mais ou menos variação de fluxo, tendo mais ou menos variação de fluxo, eu vou ter uma reatância diferente. Então posso dizer que quanto maior a minha carga, né, e essa carga aumentar o meu escorregamento, eu vou ter uma perda maior, certo? Em virtude que a minha reatância vai ser maior. Certo, pessoal? Então, o circuito equivalente final. Para obter um circuito equivalente final por fase de um motor de indução, é necessário que a parte do rotor no modelo seja referida ao lado do estator. Então eu vou ter que ter um rebatimento aí, né? Para quem lembra de transformador, para quem lembra de conversão 1, quando eu queria representar a minha resistência, a minha reatância do meu primário no secundário, eu tinha que fazer uma transformação, né? Multiplicar por um fator de transformação para mim ter esses valores de resistência e reatância refletidos, né, no secundário, ou vice-versa, né? Então, exatamente o mesmo tipo de transformação pode ser feito com o circuito do rotor do motor de indução. Se a relação da espíritas efetiva
de um motor de indução for A e F, a tensão de rotor transformada torna-se... Então, se eu tiver uma relação específica, né, de transformação, né, ou conhecida, né, eu conheço o número de espiras do estator em relação ao rotor, posso encontrar uma relação aí e tá gerando aí esse rebatimento no secundário. Características de conjugado versus velocidade. Em um motor de indução, qual é a variação de conjugado quando sua carga é alterada? Na partida de um motor de indução, quanto conjugado pode ser fornecido? No motor de indução, qual é a diminuição de velocidade quando a carga no eixo é aumentada? As respostas para essas e outras perguntas semelhantes são obtidas a partir das relações entre conjugado, velocidade e potência de um motor. O campo magnético líquido BLIC é produzido pela corrente de magnetização, IM, que flui no circuito equivalente do motor. O módulo da corrente de magnetização e, consequentemente, de B líquido é diretamente proporcional à tensão E1. Em uma máquina real, E1 varia quando a carga varia. Certo? Porque as impedâncias de estator R1 e X1 causam quedas de tensão variáveis com cargas variáveis. Entretanto, essas quedas nos enrolamentos de estator são relativamente pequenas, de modo que E1 e, consequentemente, IM e B líquido é aproximadamente constante com as mudanças de carga. Então eu vou ter praticamente uma mudança, uma queda ali fixa, né? Em relação à minha tensão E1. E eu posso dizer que as minhas perdas ali, né, vão ser fixas. O aumento em BR, né, ou o campo do rotor, tende a elevar o conjugado, ao passo que o aumento de ângulo beta tende a diminuir o conjugado. Como o primeiro efeito é maior do que o segundo, o conjugado induzido total eleva-se para suprir o aumento de carga do motor. Quando um motor de indução atinge o conjugado máximo, isso acontece quando é atingido o ponto em que, ao aumentar a carga no eixo, o termo seno beta diminui mais do que aumenta o termo BR. Nesse ponto, um novo aumento de carga diminui o torque induzido e o motor para. Conjugado induzido do ponto de vista físico. Se conhecermos os campos magnéticos da máquina, podemos usar esse conhecimento para obter de forma aproximada a característica do conjugado de saída versus velocidade de um motor de indução. Tá? Então, primeiro, o campo do rotor. O campo magnético do rotor é diretamente proporcional à corrente que circula nele, desde que não esteja saturado. A corrente do rotor aumenta com o aumento do escorregamento. Então, quanto maior é a minha carga, maior vai ser o meu escorregamento, né? Eu vou ter mais o meu campo do rotor vai aumentar. Eu vou ter mais conjugado. Em relação ao meu B líquido, né? O campo magnético líquido do motor é proporcional a E1 e, portanto, é aproximadamente constante. Certo? Seno de beta, o ângulo beta entre os campos magnéticos líquido e do rotor pode ser expresso de um modo muito útil. Eu posso encontrar uma relação entre esse ângulo beta, entre o campo magnético líquido e o campo magnético do rotor. Então, o meu torque induzido, né, ele depende tanto do meu campo no rotor, como o meu campo líquido, né, do meu estator. É sempre bom frisar, né, esse campo líquido é o campo, é o produto dos três campos trifásicos, né, que são gerados no estator. Esses campos trifásicos geram um campo líquido, que ele interage com o campo do rotor. E esse torque, vai aumentar na medida que esse campo BR aumenta mais que
diminui, né? Aqui, ó. Quando o motor de indução atinge o conjugado máximo, isso acontece quando é atingido o ponto em que é aumentado a carga no eixo, o termo seno beta diminui mais do que aumenta o termo BR. Então o meu ângulo aqui, ó, entre BR e B líquido tem que diminuir mais do que o aumento do meu BR. Aqui, a vazio, né, eu tenho um ângulo muito pequeno, né? Entre o meu B líquido e o meu BR, né? E na medida que esse motor vai pegando carga, esse ângulo aqui vai reduzindo, né? Esse ângulo que vai reduzindo. Então quanto para mim poder garantir que esse motor vai aumentar o conjugado dele e suprir a carga, quando eu aumentar a carga, eu tenho que ter mais diminuição desse ângulo do que aumento de BR. Se o meu ângulo não diminuir mais que o aumento do meu BR, eu vou ter que o meu torque, que esse motor vai começar a parar. Certo? Então aqui, ó, eu vou ter meu conjugado máximo quando eu tiver um aumento maior do BR em relação ao ângulo. Porque se for ao contrário, se o meu ângulo diminuir mais que aumenta o meu BR, sendo de zero, é zero, certo? Seno de zero é zero. Então, quanto menor for o meu ângulo, menor vai ser o meu torque induzido. Porém, né, eu vou ter quanto menor for o ângulo, menor vai ser meu seno. Só que quanto menor o ângulo, né, eu tenho que ter um BR maior, né? O meu BR tem que predominar em relação ao ângulo entre o BR e o B líquido, para ele compensar essa diminuição do meu seno. Se o meu BR não conseguir compensar, ele não for maior tanto quanto a diminuição do meu ângulo, aí eu vou ter perda de torque. A cada novo incremento do meu campo, do rotor, menor vai ser meu torque, né? Porque nesse ponto eu vou ter que o meu ângulo diminuiu mais que o meu BR aumentou. Sempre que o meu BR aumentar mais que diminui meu torque, que diminui meu ângulo do seno beta, né? Eu vou ter sim um aumento do conjugado. Então essa minha carga, ela tem que ter um valor que propicie isso, né? Que isso ocorra, né? Que o meu campo, que o módulo do meu BR cresça mais que diminua o ângulo entre BR e B líquido. Porque quando a minha carga aumenta, eu vou ter o quê? Eu vou ter
um aumento da corrente no rotor. Aumentando a corrente no rotor, eu vou ter um campo maior. Quanto maior for do campo, mais ele vai se aproximar do campo líquido, né? Porque vai ter uma força maior ali entre os campos atuando. Essa força maior entre os campos vai fazer com que ele se aproxime mais, reduzindo meu torque, né? Por causa do seno. Mas se esse campo BR crescer mais, que diminui esse seno, aí sim eu vou ter ainda um aumento conjugado. E o motor vai conseguir suprir essa carga. Certo? Beleza. Como o conjugado induzido é proporcional ao produto de três termos, a característica de conjugado versus velocidade de um motor de indução pode ser construída com a multiplicação gráfica dos três gráficos anteriores. Tá? Eu tenho aqui ó, o meu IR e o meu BR, né? Na medida que a minha velocidade vai diminuindo ou vai aumentando, eu vou reduzindo a minha corrente do rotor. Quanto mais corrente de rotor eu tenho, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou aqui na nominal, né? Aqui eu estou operando a vazio, né? Quanto mais a vazio eu operar, mais próximo da velocidade síncrona eu vou estar, né? Mas nunca vou alcançar, né? Se eu não tiver nada de corrente no rotor, quer dizer que eu estou quase a vazio. Então quer dizer que eu estou aqui. Eu vou estar muito próximo da minha velocidade síncrona. E o meu B líquido independe, né? Eu vou ter, para qualquer valor de velocidade do motor, eu vou ter um B líquido aqui praticamente constante, né? Porque a gente viu ali que as tensões internas ali não variam, né? As perdas internas que eu tenho no estator não variam significativamente com o aumento ou diminuição da minha velocidade do motor. Beleza? Então ali eu consigo traçar uma curva de conjugado, né? Que une essas três curvas aí. A primeira é a região de escorregamento baixa da curva. Escorregamento baixo da curva. A segunda região da curva do motor de indução pode ser denominada região de escorregamento moderado. A terceira região da curva do motor de indução é denominada região de escorregamento elevado. Em um motor de indução típico, o conjugado máximo na curva será de 200 a 250% do conjugado nominal à plena carga da máquina. E o conjugado de partida, o conjugado na velocidade zero, será de 150% ou tanto do conjugado de plena carga. Diferentemente de um motor síncrono, o motor de indução pode arrancar com plena carga acoplada ao seu eixo. Beleza? Por quê? Porque eu vou ter um ângulo entre o meu BR e o meu B líquido grande, né? Apesar de eu ter pouca corrente, eu vou ter um ângulo que vai propiciar aí um torque inicial, certo? E à medida que essa máquina vai pegando velocidade, eu vou diminuindo um pouco esse torque. Depois aí, em plena carga, eu vou ter um torque aí um pouco mais baixo que o torque quando está operando a vazio, né? Quanto mais próximo da velocidade síncrona, né, menor é meu torque, né? Mas claro que à medida que ele vai crescendo, ele vai reduzindo a velocidade aqui, né? Ele vai aumentando o torque, né? Até que em velocidades aí muito abaixo da velocidade síncrona, né? Nesse ponto, por exemplo, aqui eu vou ter um torque mais baixo, né? Em virtude ali do aumento do meu BR em relação ao ângulo beta. Dedução da equação do conjugado induzido. É possível usar o circuito equivalente de um motor de indução e seu diagrama de fluxo de potência para desenvolver uma expressão genérica do conjugado induzido como função da velocidade. O conjugado induzido em um motor de indução é dado pelas equações torque induzido igual a potência convertida dividido por ômega-m e o torque induzido igual a potência efetiva dividido por ômega síncrona, né? Velocidade síncrona. Então a potência de entreferro
Aqui é potência de entreferro, tá? A potência de entreferro é a potência que cruza a lacuna de ar existente entre o circuito do estator e do rotor. Ela é igual à potência absorvida na resistência R2 sobre S. Se I2 puder ser determinada, então a potência de entreferro e o conjugado induzido serão conhecidos. O teorema de Thevenin afirma que qualquer circuito linear que pode ser separado por dois terminais do resto do sistema pode ser substituído por uma única fonte de tensão em série com impedância equivalente. Que a gente vai deixar um pouco, né, de lado, que não vamos entrar muito nisso aqui. Tá? Aqui é uma dedução aqui para quem quiser ver com mais calma. Aqui uma curva de conjugado. Curva de conjugado, né? Conjugado máximo do motor de indução. Aqui é interessante. Como o conjugado induzido é igual à potência de interferro dividido pela velocidade síncrona, o conjugado máximo possível ocorre quando a potência de interferro é máxima. Como a potência de interferro é igual à potência consumida no resistor, o conjugado máximo induzido ocorrerá quando a potência consumida por esse resistor for máxima. O teorema da transferência máxima de potência afirma que essa transferência máxima de potência para o resistor de carga R2 sobre S ocorrerá quando o valor da impedância for igual ao valor da impedância da fonte. A impedância da fonte equivalente do circuito é Z fonte igual a resistência de Thevenin mais J XTH mais JX2. Observe que a resistência de rotor referida a R2 aparece apenas no numerador. Assim, o escorregamento do rotor no conjugado máximo é diretamente proporcional à resistência do rotor. O valor do conjugado máximo pode ser encontrado inserindo a expressão para o escorregamento de conjugado máximo da equação de conjugado. A equação resultante do conjugado máximo é essa aqui, né? Então a gente encontra aqui a equação do conjugado máximo, né? Um motor de indução de 2 polos de 50 Hz fornece 15 kW e uma carga com uma velocidade de 2.950 RPM. Qual é o escorregamento máximo do motor? Vamos lá, fazer esse exemplo aqui, aí nós finalizamos. Vamos ver aqui. Qual é o escorregamento do motor? Vamos lá, então. Um motor de indução de 2 polos em 50 Hz fornece 15 kW a uma carga com uma velocidade de 2.950 RPM. Qual é o escorregamento do motor? Então, meu escorregamento vai ser igual a N sinc menos a velocidade do motor dividido por N sinc vezes 100%. Então, meu S vai ser igual a 300 aqui a gente tem que calcular nossa velocidade síncrona, né? Que é igual a N sinc, que é igual a 120 vezes a frequência elétrica dividido pelo número de polos. Então, ele é 120 vezes 50 dividido por 2 polos, que vai dar igual a 3.000 RPM. Então, o meu escorregamento vai ser igual a 3.000 menos 2.950 dividido por 3.000 vezes 100%, que é igual a 1,67%. Letra B. Qual é o conjugado induzido no motor em newtons metros nessas condições? Meu conjugado induzido
é igual a minha potência convertida sobre a minha velocidade, né, de rotação do motor. Então, meu torque induzido vai ser igual a 15 kW sobre 2.950 vezes 2π sobre 60, que é igual a 48,6 newtons metros, né? C. Qual será a velocidade de operação do motor se o seu conjugado for dobrado? Se eu dobrar o conjugado, como é que vai ficar? Então, na região de escorregamento baixo, a curva de conjugado versus velocidade é linear. E o conjugado induzido é diretamente proporcional ao escorregamento. Portanto, se o conjugado dobrar, então o novo escorregamento será 3,33%, meu novo S, né? Desse modo, a velocidade de operação do motor será igual ao quê? 1 menos S que é igual a 1 menos 0,033 vezes 3.000. Então, a minha velocidade do motor vai ser 2.900 RPM. E D, quanta potência será fornecida pelo motor quando o conjugado for dobrado? Então, quando o conjugado for dobrado, qual vai ser a potência convertida? Potência convertida igual a torque induzido vezes ômega m. Então, eu vou ter que a minha potência convertida vai ser igual a 97,2 newtons metro vezes essa minha nova velocidade, 2.900, só que tem que ser em radianos por segundo, vezes 2π sobre 60. Então, a minha potência convertida vai ser igual a 29,5 kW. Certo, pessoal? Então, vamos terminar por aqui por hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, é uma aula mais inicial aí de máquinas, de indução. Na semana que vem a gente dá mais uma pegada aí, tá? É pesado, é bastante coisa, né? Bastante conceito. Mas devagarinho a gente vai pegando aí, né, a ideia. E também não precisa correr muito. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Tudo certo, Wilson. Já. Então tá certo, pessoal. Então nos encontramos na semana que vem. Boa semana para vocês aí. Até semana que vem. Uma boa semana, professor. Obrigado. Até semana que vem. Valeu.